Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Tá, ok. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem conectados para assistir esse seminário online. Meu nome é Bruno Batista, sou estagiário de mobilidade ativa do WRI Brasil e moderador do seminário de hoje. O WRI Brasil e a Frente Nacional de Prefeitos apresentam uma série de seminários online, Ruas Completas, para apoiar profissionais de diversas áreas a colocar os princípios das Ruas Completas em ação. Uma vez por mês, os seminários online Ruas Completas estão explorando um novo tema relacionado à construção de ruas mais seguras, saudáveis e equânimes. Neste sexto seminário, iremos abordar como realizar a medição de impacto de ruas completas. Para aqueles que desejarem assistir o quinto seminário desta série, que falou sobre intervenções intermediárias para ruas completas, ou os demais seminários já realizados, eles estão disponíveis na íntegra na aba de eventos do site wrbrasil.org.br. A primeira apresentação será feita pela Danielle Hope, gerente de transportes ativos do ITDP. Danielle irá apresentar ferramentas e indicadores de avaliação da mobilidade a pé em diferentes escalas. A Marcela Canitz, pesquisadora do LabMob da UFRJ, será a segunda palestrante e irá falar sobre o estudo de avaliação de impacto do projeto implementado na rua Joel Carlos Borges, em São Paulo, apresentando os principais resultados e metodologia utilizada. Antes de iniciarmos o seminário, gostaria de avisar a todos que ao final teremos uma sessão de perguntas e respostas. Caso vocês tenham perguntas, por favor enviem ao longo das apresentações. Vocês podem escrever no espaço destinado no painel à direita. As perguntas selecionadas serão respondidas ao final das apresentações. As demais perguntas poderão ser respondidas por e-mail posteriormente. Por favor, indiquem se a pergunta for específica para uma das palestrantes. Desejo um ótimo seminário a todos e agora passo a palavra para a Danielle. Oi, pessoal, tudo bom? Só um minutinho, eu vou aqui. Oi? Bom, queria primeiro agradecer o convite, Bruno, da WRI. Para avisar vocês, a Marcela está aqui comigo, a gente está as duas juntas, então, na hora da troca das apresentações, a gente vai só mudar de apresentadora, certo? E eu sou gerente de transportes ativos do ITDP Brasil. Tá? O ITDP, para quem não conhece, é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. É uma organização social sem fins lucrativos, uma organização internacional, e a gente trabalha promovendo a mobilidade urbana sustentável. Bom, minha fala hoje ela vai estar muito conectada com a importância da coleta de dados, tá? Eu vou falar um pouco vou mostrar dois exemplos, na verdade, de diagnósticos e de como a gente coleta dados para definir prioridades, para avaliar resultados, para avaliar impacto também. A Marcela vai entrar um pouco mais a fundo em avaliações de impactos, mas eu queria trazer essa reflexão, que num momento ou num contexto como nas cidades brasileiras, onde a gente tem poucos recursos, os recursos são escassos, é muito importante que a gente priorize os investimentos. Então, a gente não tem essa cultura da coleta de dados, do monitoramento, da avaliação de resultados, mas num circuito de planejamento, implementação, monitoramento e entender o que a gente aprendeu dessa implementação para voltar e retroalimentar esse círculo de planejamento, é muito importante que a gente tenha dados e que a gente, aos poucos, vá incorporando isso no nosso dia a dia, tá? Então, porque o dado, então, enfim, acho que o fim principal, onde a gente quer chegar, é apoiar a tomada de decisão, certo? Para que a gente possa ir melhorando nossos processos ao longo do tempo. Tá, e eu vou falar, esses dois exemplos que eu trouxe, eles são de mobilidade a pé, tá? A gente está falando aqui de ruas completas, a gente sabe, mas a gente também sabe que quando a gente fala em ruas completas, a gente tem aí um passivo, uma dívida muito grande com o pedestre. Nas cidades brasileiras, a gente tem aí em torno de 36% das viagens que são feitas a pé, tá? Então, é uma proporção bem grande de pessoas que estão nas nossas cidades, estão caminhando.
Então, quando a gente fala de ruas completas, a gente tem que trabalhar, a gente tem que focar bastante na redistribuição do espaço viário, e o pedestre ele tem um papel muito importante nisso. A gente precisa realmente começar a pensar as nossas vias para trazer de volta, para dar prioridade para o pedestre, que já é o que a nossa Política Nacional de Mobilidade Urbana prega, né? A gente já tem as diretrizes que colocam o pedestre no topo da hierarquia do trânsito. E o pedestre tem uma particularidade, acho que diferente dos outros modos e mais parecido com, se assemelha mais ao ciclista. A escala dele é muito humana, o detalhe é muito importante para o pedestre, tá? Quando a gente fala em pedestre, a gente precisa que o ambiente tenha uma qualidade ótima, que o ambiente urbano seja desenhado nos mínimos detalhes ali no centímetro. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem cidades com milhões de habitantes, com milhares de quilômetros de vias, e que a gente precisa encontrar uma maneira de ampliar, de replicar, fazer com que as nossas cidades tenham uma qualidade para o pedestre em toda a sua superfície, né? em todas as áreas. E conversando muito com técnicos municipais, a gente trabalha bastante diretamente com municípios, fazendo capacitações. Em vários momentos me surgiu a pergunta e o questionamento de, bom, então por onde a gente começa, né? A gente tem aí o problema é grande, a gente sabe que a gente precisa atacar ele em várias frentes, mas é importante também entender como é que a gente pode começar num contexto de recursos super escassos. Então, a reflexão e o exemplo que eu trouxe aqui é para a gente pensar nisso, tá? Então, como é que a gente sobrepõe essas redes? A gente tem aí cidades grandes, e, por outro lado, a gente tem essa necessidade da qualidade, do pensar na escala humana e na escala do pedestre. Tá? E aqui são só duas ilustrações que eu trouxe para mostrar. Então, a gente tem uma malha urbana e a gente priorizou uma determinada área onde a gente está estudando, e na ilustração da esquerda, a gente tem uma malha viária bem desenhada, principalmente para o veículo motorizado, e por cima a gente tem pesquisas ou observações da circulação de pedestres. Tá? Então, são momentos aí onde essas malhas se cruzam, e a gente precisa começar a entender como é que elas trabalham juntas de uma maneira mais efetiva, de uma maneira que gere mais qualidade para o pedestre. Então, eu queria mostrar para vocês o exemplo de São Francisco. Tá? É um trabalho, então, na escala da cidade, como é que a gente trabalha nessa malha viária que atende a cidade toda e define critérios para a implantação de uma rede prioritária de mobilidade a pé. Então, é um trabalho de 2013 já, tá? Opa, desculpa. Então, São Francisco, em 2013, teve sua estratégia de mobilidade a pé, começou a ser desenhada, tá? Com os objetivos que estão aí expostos, a redução no número de pedestres mortos e feridos, o aumento da participação da caminhada na matriz de transportes, e também uma preocupação em aumentar a qualidade dos ambientes, tá? A qualidade para o pedestre. E o que eles fizeram? Eles tinham também esse questionamento. Bom, por onde a gente começa, né? Como é que a gente define essa rede prioritária de investimentos? Então, eles elencaram uma série de indicadores, uma série de dados que faziam sentido para São Francisco. Acho que isso é muito importante também. Os critérios eles dependem de cada contexto, de cada município. Óbvio que a gente tem aí pesquisas, a gente tem referências que sugerem linhas gerais e dão diretrizes, mas a gente tem sempre que pensar no nosso contexto. Então, aqui são os critérios que eles elencaram, que é a segurança viária, densidade, polos geradores, acessos ou necessidade de deslocar-se a pé, transporte público, população vulnerável, renda, declividade e demanda futura. Eu trouxe alguns exemplos, tá, para mostrar como eles trabalharam. Então, a segurança viária, tamanho, acho que a priorização da segurança viária já nos mostra um resultado diretamente no nível da rua, no segmento. Tá? Então, essas são as vias prioritárias por segurança viária.
Quando a gente fala de idosos e jovens, eles fizeram uma classificação por setor censitário e depois isso foi agregado diretamente no nível da rua. A mesma coisa com a declividade das vias, então, aí as vias classificadas de acordo com a declividade. Eles fizeram um levantamento também de polos geradores de deslocamentos a pé, que incluíram universidades, escolas, hospitais, certo? Então, classificaram esses polos geradores de acordo com o número ou com a influência dele, no caso das escolas, por exemplo, é o número de alunos. E daí saiu também uma malha qualificada de acordo com a importância dos polos geradores, né? Os usuários de transporte público também são, isso aqui neste mapa são pontos de transporte público, também dependendo do número de passageiros por dia, eles têm um grau de importância diferente, para finalmente chegar numa rede prioritária de 70 quilômetros, tá? Que é a rede, então, que eles vão trabalhar, ou por onde eles vão começaram as implementações e as intervenções para melhorar a caminhabilidade. E ainda linkaram essa rede, eles fizeram uma correlação com projetos já previstos, tá? Então, a cidade já tinha aí um ciclo de investimentos, um ciclo de projetos previstos, eles fizeram um levantamento para tentar entender quais dessas vias já tinham, nos seus projetos previstos, alguma intervenção relativa ao pedestre. Isso, então, na escala geral, a gente entendeu a cidade, identificou algumas prioridades e algumas áreas para a gente começar a intervir. E aí, como é que a gente intervém? Tá? Então, eu trouxe agora uma outra ferramenta, que é um índice de caminhabilidade desenvolvido pelo ITDP, que a gente vem trabalhando com ele desde 2015. Tá? Então, esse índice, na verdade, ele é uma das possibilidades. Existem uma série de ferramentas e indicadores de caminhabilidade na escala do bairro. Eu vou mostrar para vocês um pouco do índice da aplicação piloto que a gente fez no Rio de Janeiro, no bairro do Santo Cristo. Então, o índice ele é composto por 6 categorias, tá? E um total de 15 indicadores, tá? Os indicadores estão agrupados nessas categorias. Eu vou mostrar para vocês cada uma. E aí a ideia, então, é trabalhar também com o segmento de rua, o segmento de calçada. A gente viu lá no caso de São Francisco, a gente trabalhou com dados na escala da cidade, numa escala macro, e esses dados são secundários e são atribuídos a esses segmentos. Tá? No caso do índice, que é uma ferramenta para trabalhar no nível do bairro, a gente tem muita coleta, a grande maioria dos dados são primários, realmente trabalho de campo, acho que dada a escala e a necessidade de um detalhamento maior, também a gente tem aí acho que uma necessidade maior de tempo e de mão de obra para ir a campo e coletar esses dados. Então, cada indicador e cada segmento vai receber uma pontuação de 0 a 4, tá? E elas são classificadas, então, entre ótimo, bom, aceitável ou insuficiente. E esses níveis, eles são também conectados depois a sugestões de implementação. Por exemplo, se a gente tem uma pontuação insuficiente, a gente sugere que seja uma intervenção prioritária de ação imediata. E, no fim, esse aqui é um exemplo de como é que o resultado do índice vem. A gente tem um mapa com os segmentos de rua classificados de acordo com essa pontuação. Tá? Esse aqui é o mapa dessa área piloto onde a gente aplicou o índice aqui no Rio de Janeiro, no bairro Santo Cristo, é um bairro da região portuária, tá? Que teve intervenções agora com a operação consorciada do Porto Maravilha. Tá? E a gente trabalhou numa área aí de 64 segmentos, ou 0,36 quilômetros quadrados. Tá? E o resultado final do índice para aquela área foi insuficiente. E além desse mapa final, a gente tem também um mapa para cada categoria. Esse aqui é o exemplo do resultado de todos os indicadores dentro da categoria atração. Então, a gente já vê aí que tem alguns trechos que tem pontuação, a linha em verde é uma pontuação boa, depois a gente tem a pontuação insuficiente na maioria dos segmentos. Então, passando agora um pouco por cada categoria,
A categoria da calçada, a gente trabalha com pavimentação e com a largura da faixa livre, tá? Eu não vou entrar em detalhes em cada indicador por questão de tempo, mas o índice está disponível online, tem todas as métricas explicadas. Então, a gente trabalha com esses 2 indicadores para calçadas. A largura aí em torno de, o ideal, o ótimo, são em 2 metros, sempre com uma relação com a quantidade de pedestres que está circulando naquela região. Se a gente tem uma região com muito fluxo de pedestres, obviamente o ideal é que a calçada seja maior, mais larga. Quando a gente entra em mobilidade, a gente fala em dimensão das quadras, então, seguindo um conceito de que quanto menor essa malha, a dimensão da quadra melhor é para o pedestre, a gente tem mais conectividade, é mais fácil dele circular. A velocidade dos veículos também diminui, porque a gente tem mais paradas dentro do mesmo trecho. A gente trabalha com a distância do transporte ao transporte público também, como quão acessível é aquela área através do transporte público. O transporte público também, ele movimenta as regiões, a gente entra e sai do transporte público a pé, então é um entendimento de que a existência do transporte público também ajuda na vitalidade de uma determinada região. Quando a gente fala em atração, a gente está falando aí principalmente na interface entre as edificações e a rua. Tá? A gente trabalha com 3 eixos, tanto a quantidade de entrada, de acessos de pedestres numa determinada quadra, quanto mais melhor, que a gente tem aí os olhos na rua, né? A gente tem uma entrada, uma saída, uma circulação maior de pedestres, quanto é maior o número de acessos a gente tem. Uma conexão visual também dentro e fora dos edifícios, que também ajuda na sensação de segurança de quem está caminhando. A gente tem também a diversidade de usos, então que quanto mais misturado for, se a gente tiver mistura de residências com comércios, com serviços, as pessoas não precisam se deslocar tanto, a gente consegue resolver tudo no nosso próprio bairro, certo? Principalmente caminhando. Então, aí alguns exemplos também só de fachadas, tanto permeáveis fisicamente quanto visualmente. E a gente trabalha aí com, por exemplo, fachadas visualmente ativas, em torno de, o ideal seria 60% da extensão da face, que ela seja visualmente ativa, tá? Da face da quadra, nesse caso. Aí os usos mistos, que eu mencionei. E a gente considera também o uso público diurno e noturno. Então, não só o uso misto, mas também se tem estabelecimentos que funcionam dia e noite em determinada região. Em segurança viária, tem uma análise, uma avaliação da tipologia da rua, se aquela rua ela é desenhada, ela prioriza o pedestre. E uma análise de travessias, que isso aqui são exemplos do bairro Santo Cristo, onde o pedestre, na maioria delas aqui, não é um pouco esquecido, né? A gente está vendo. E, então, uma análise desses pontos de interseção entre a rede viária e a rede do pedestre, né? A rede motorizada e a rede do pedestre. Então, aí já é uma escala um pouco diferente, uma contagem de pontos para definir a qualidade ou não de determinada travessia. Segurança pública, a gente trabalha com iluminação, na verdade a sensação, né, a percepção de segurança pública e não a segurança em si. Tá? Então, a importância da iluminação. O fluxo de pedestres diurno e noturno também numa perspectiva da vigilância natural, de que quanto mais gente caminhando na rua, mais seguro a gente se sente. Ambiente, então, assombreamento e abrigo. Sombra acho que é um fator importantíssimo na caminhabilidade em cidades brasileiras. A gente tem um clima super quente, muitas cidades com muitas horas de sol, então é importante a gente se preocupar com isso. Poluição sonora também um assunto pouco falado ainda, mas a gente já atingiu níveis muito superiores aos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Coleta de lixo e limpeza. E aqui uma síntese, então, das categorias, né, dessa aplicação piloto feita no bairro Santo Cristo. Então, a gente tem aí uma nota por categoria, uma nota por indicador, e isso tudo gera o índice final, tá? E fechando já, então, eu queria mostrar para vocês
o fato da gente estar analisando o segmento da rua, a quadra, assim, em si, nos permite agregar, né? A gente está aí com uma unidade de análise super pequena e isso nos permite agregar ela da maneira como for mais interessante. Então, a gente pode ter algum resultado por rua, a gente pode ter um resultado pelo bairro inteiro, tá? A gente pode aí trabalhar também os indicadores que a gente quer utilizar ou não. Então, eu trouxe aqui um exemplo de acesso de mulheres e crianças à cidade, que foi um estudo que a gente realizou em Recife, aí onde a gente identificou aí, através de grupos focais com mulheres, os quesitos ou os aspectos do ambiente urbano que são importantes para elas, tá? E muitos deles eram relacionados à caminhabilidade. Então, essa seleção de indicadores que está aqui do lado esquerdo, ele realmente, seria, se a gente quisesse, por exemplo, fazer uma aferição de caminhabilidade com foco em mulheres e crianças, a gente poderia trabalhar só com esses indicadores. A gente também tem aí uma análise feita, um cruzamento dos diferentes indicadores de tipologia da rua e largura, então, ruas locais com larguras insuficientes de calçada também. Isso foi uma análise que a gente fez na primeira versão do índice, no centro do Rio de Janeiro, no entorno da Praça Tiradentes, onde a gente também conseguiu identificar, então, algumas ruas que eram consideradas locais com largura suficiente, a gente pôde traçar recomendações conjuntas para elas. E para fechar, então, acho que era isso que eu estava mostrando também, que cada cidade, a gente tem uma série de indicadores, a gente tem muito material técnico à disposição, muitas referências, mas a gente precisa também sempre entender quais são as prioridades da nossa própria cidade. Tá? Aqui do lado esquerdo, essa hierarquia da caminhabilidade é um gráfico elaborado pelo engenheiro Michael Flynn, que o ITDP adaptou e trouxe para a ferramenta Pedestrians First, que é uma ferramenta que ainda não foi traduzida para o português. Está disponível no site do ITDP, mas ainda em inglês. Então, ele traça aí uma hierarquia de quais são dos aspectos da caminhabilidade ou dos critérios que nos ajudam a selecionar também qual é o estágio que a gente está. A gente está aí num estágio a gente não tem nem calçada, a gente precisa da ligação física ainda, que seria o transitável, ou a gente já está lá no confortável, a gente quer chegar no agradável. Tá? Então, a ideia é que a gente tenha esses dados para conseguir entender tanto a situação onde a gente está e poder priorizar as intervenções de acordo com nossos objetivos. Tá? Então, e deixo aí de volta esse círculo do planejamento, do planejar, implementar, monitorar e aprender, com isso que a gente implementou através do monitoramento, para aos poucos ir ajustando essas técnicas e conseguir replicar isso para a nossa cidade como um todo. Então, vou fechar por aqui, deixo algumas referências para vocês e vou passar para a Marcela. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou a Marcela, eu sou pesquisadora do Laboratório de Mobilidade Sustentável que está vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coordenador do laboratório é o Vitor Andrade. E eu vou falar um pouquinho só rapidamente do laboratório, dos estudos que a gente desenvolve. Depois eu vou focar nas metodologias de avaliação de impacto, falar rapidamente sobre como que é um desenho de uma avaliação de impacto e entrar um pouco no estudo que a gente desenvolveu junto com ao WRI da rua João Carlos Borges, onde foi implementado o projeto de ruas completas. Bom, o LabMob, ele foca em pesquisas relacionadas à mobilidade sustentável e no transporte ativo. A gente sempre busca trabalhar em parceria com o transporte, com o setor público, privado e organizações civis também. Nos últimos anos, a gente coordenou e desenvolveu várias pesquisas com foco no transporte ativo, mas principalmente relacionadas à bicicleta também. Um pouquinho sobre a importância das avaliações de impacto. Elas são essenciais para o acompanhamento de resultados de políticas públicas. O monitoramento dos indicadores, antes e após a intervenção, produz dados super importantes sobre a capacidade dessas intervenções e atingir também os objetivos das políticas públicas. Esse método, ele monitora e analisa os efeitos no cenário contrafactual, que é o cenário que não recebeu a intervenção,
Isso permite dar maior robustez aos resultados em análise do impacto e também fortalecer a relação entre a causa e o efeito dessa intervenção. Além disso, a avaliação de impacto também ela consegue detectar possíveis efeitos positivos ou negativos inesperados, que não estavam sendo pensados durante a intervenção. E a comprovação dos benefícios, ou seja, a comprovação dos resultados positivos, ela verifica a eficiência da alocação de investimentos públicos e também pode colaborar com o apoio de políticas e investimentos em novos projetos. O desenho de uma avaliação de impacto, ele passa por diversas etapas. No primeiro momento, é necessário delimitar o público-alvo, isso é, os beneficiários daquela intervenção, e depois é necessária uma busca de referências de projetos semelhantes, que é o que a gente chama de benchmarking, que eles são casos de sucessos que vão ser o ponto de partida para a avaliação. Em seguida, definido uma teoria da mudança, que nada mais é do que um modelo lógico que fala sobre a relação da intervenção com o objetivo esperado, ou seja, com o objetivo da política pública em si. E, em seguida, são decididos os indicadores, que são as métricas que vão ser avaliadas, e essas métricas têm que ser relacionadas diretamente ao objetivo do impacto da intervenção. E eles podem ser medidos em diferentes níveis, que vão dar maior robustez a essa análise. E no ponto, quando você decide os níveis de medição, que você começa a pensar em quem vai ser o contrafactual, ou seja, o grupo de controle. O plano amostral ele vai depender do tamanho do efeito esperado, e ele é feito através de um cálculo estatístico. Em seguida, a gente parte para um cronograma de medição, e sempre tem que ter o cuidado de pensar o quanto que você vai aplicar, principalmente a análise após da intervenção. E em seguida são feitas as análises e interpretações, sempre com cuidado de possíveis vieses e também heterogeneidades encontradas nos grupos analisados. Nem sempre é possível coletar o dado das linhas de base anterior à intervenção. E para esses casos é possível fazer uma avaliação que se chama de ex post, são avaliações feitas após a intervenção. E tem que ter, nesse caso, tem que ter uma busca de dados secundários retroativos, ou também é possível coletar dados primários com técnicas específicas de recall, para conseguir esses dados retroativos. O LabMob, no ano passado, ele fez algumas pesquisas buscando avaliar o impacto da vitalidade econômica local, por exemplo, no caso de Pinheiros. Esse estudo foi feito em 2017, foram coletados os dados, a linha de base dessa avaliação de impacto. Ou seja, a intervenção ainda não aconteceu, a ciclofaixa ainda não foi implementada e foram coletados dados tanto no local que vai ser feita a ciclofaixa, quanto no local onde não vai receber nenhuma intervenção, para no futuro ser possível a avaliação de impacto. Na Berrini, foi feito um estudo da avaliação do projeto da Rua Completa, e agora eu vou falar um pouquinho sobre esse estudo. O estudo tinha diversos objetivos. Os objetivos principais eram analisar o efeito dessa intervenção na vitalidade econômica local e também investigar a avaliação dos usuários e dos frequentadores do local sobre essa intervenção. E o estudo tinha como objetivos secundários colaborar na orientação das futuras ações, de possíveis futuras ações na Rua João Paulo Borges, servir como referência para outros estudos em outros locais e cidades que também pretendam fazer intervenções semelhantes de rua completa, e coletar dados para as linhas de base de avaliação de impacto de possível intervenção feita na rua de controle, que é a Rua Gomes de Carvalho. A metodologia, primeiro, o público-alvo dessa intervenção eram os comerciantes e frequentadores do local, e ela parte da hipótese que as ruas mais seguras e acessíveis aos pedestres podem colaborar positivamente para a vitalidade econômica local. Ou seja, ruas com um bom desenho urbano, um desenho urbano de qualidade, elas têm o potencial de aumentar o fluxo de pedestres e também influenciar no tempo de permanência deles no local. Então, dessa forma, ela pode influenciar os hábitos dos frequentadores e aumentar a visibilidade do comércio, consequentemente gerar mais renda e estimular a atividade econômica. O método de medição proposto para esse estudo é o Propensity Score Matching,
que ele é um método que ele estima os efeitos na comparação dos grupos de tratamento e de controle através dos mesmos métodos e parâmetros na análise dos dois grupos. No tratamento, são os beneficiários da rua completa, ou seja, da rua João Carlos Borges, e o controle são os beneficiários de uma rua similar que não foi alterada. É importante mencionar que, como essa aplicação foi feita cerca de 2 meses depois da intervenção, a gente não teve os dados bases de um cenário sem a intervenção. Então, na verdade, esse estudo vai monitorar os efeitos ao longo do tempo após essa intervenção. É muito importante um cuidado na hora de você escolher o local dos beneficiários do grupo de controle. E, no caso desse estudo, a gente se baseou em diversos parâmetros urbanísticos e socioeconômicos, como extensão da via, porcentagem de estabelecimentos comerciais no térreo, velocidade máxima permitida na via, proximidade com o transporte público de massa. E a rua João Carlos Borges, ela era uma via que tinha algumas características fortes que foram critérios chaves para a escolha da rua do grupo de controle. Ela é uma via com aproximadamente 150 metros de extensão, e ela é uma via que dá o acesso direto à estação de metrô da CPTM da Berrini. E ela possui um uso misto local, ela tem comércio de rua, direto, com a fachada direto para a rua, e também possui um forte comércio informal no local. E assim como a João Carlos Borges, a Gomes Carvalho tem características muito semelhantes. Um pouco sobre os métodos de coleta desses dados. Eles foram desenvolvidos pelo LabMob e também pela Cidade Ativa. Então, foram feitos questionários para frequentadores e comerciantes. Também alguns formulários para coleta de dados sobre o ambiente construído. É importante falar que, como a extensão era pequena, de 150 metros, a gente conseguiu pegar detalhes bem refinados sobre esse desenho urbano. Então, é importante pensar um pouco sobre a dimensão da rua que você vai analisar e o quanto de detalhes você consegue aplicar no campo. Foram feitas também medições de fluxos, contagens, travessias e permanência. Foram coletados diversos indicadores sobre o ambiente urbano, mobilidade, economia, e também a questão sobre a percepção e aprovação dos frequentadores do local. Como ambiente urbano, foram coletados perfis de uso do solo, atividade de permanência e apropriação do espaço público, dados sobre o desenho urbano, que tem bem semelhante aos dados que a Dani apresentou antes sobre calçada, sombreamento, fachadas ativas. E dentro de mobilidade, foram feitas contagens de pedestres, veículos motorizados e não motorizados, contagens de travessias, para conseguir monitorar se as pessoas estavam atravessando dentro ou fora da travessia no local. Sobre dados de percepção de segurança viária, hábitos de transporte e também uma pesquisa origem e destino bem simplificada, estava dentro do nosso questionário. Sobre economia e comércio, foram coletados dados de hábitos de consumo dos visitantes, tipos de atividade comercial, e tempo de funcionamento também das atividades comerciais, volume de vendas e fluxos de clientes, percepções de fluxos de clientes do comércio. A aplicação foi feita em novembro de 2017, como eu disse antes, cerca de 2 meses após a intervenção. E eu trouxe um pouquinho também de como que foi em relação aos turnos e quantidade de pesquisadores para coletar esses dados, que eu acho que ajuda bastante a ter uma noção de quanto que você precisa de trabalho de campo para fazer esse tipo de estudo. Dentro de comerciantes, como foi uma pequena, a gente conseguiu abordar todos os comerciantes, formais e informais, e teve uma taxa alta de resposta. Foram 2 pesquisadores em cada rua em um dia só. Em relação aos frequentadores, a nossa meta eram 384 respostas em cada rua. A gente conseguiu 399 na João Carlos Borges e 389 na Gomes Carvalho. Foram 5 pesquisadores em 6 dias. Contagem de fluxo de permanência foram 3 dias, quinta, sexta e sábado. E formulário sobre ambiente construído, como a rua era uma rua pequena, foi feito em um dia só por um pesquisador. Agora, sobre alguns resultados dessa primeira análise que foi feita.
como eu disse, a gente não tinha os dados de linhas de base, mas essas duas ruas, dados de contagem de fluxo, a gente tinha um dado anterior à intervenção. Então, para o indicador específico de fluxo de pedestre, a gente conseguiu verificar que não houve grandes mudanças no fluxo. Porém, o projeto incluía aumento da faixa livre de circulação dos pedestres através da pintura de uma faixa verde ao longo da calçada. E nas contagens a gente verificou que o fluxo de pedestres na rua agora se encontra adequado à faixa livre dos pedestres. Foram verificadas diversas atividades de permanência no local, predominantemente relacionadas ao uso comercial, mesmo que no local não tivessem uma infraestrutura urbana adequada para isso, por exemplo, bancos ou áreas de permanência. A maioria dos pedestres continua não atravessando nas faixas, mesmo com a inclusão dessa nova travessia. Então, a gente viu que as pessoas atravessavam em outros locais, mesmo a rua sendo pequena. Quanto aos hábitos de transporte dos frequentadores da rua, nesse caso a rua de tratamento que recebeu a intervenção, a grande maioria chega a pé, seguido pelos que chegam ali de trem, e apenas 5% chegam no local de carro. O que é refletido também dentro dos consumidores do local. Dentro do questionário tinha uma pergunta se a pessoa havia consumido algo no local em sua última visita, e a gente viu que a grande maioria na rua que recebeu a intervenção chegava ali a pé. E a faixa de gasto era mais ou menos entre 0 e 18 reais. Quanto à rua de controle, a rua Gomes de Carvalho, o número de pessoas que chegava a pé e de trem foi bem próximo. 165 de trem e 158 a pé. Novamente, o carro era um percentual muito pequeno, cerca de 3% só, 12 pessoas afirmaram ter chegado ali de carro. E, novamente, isso se reflete também no modal de acesso ao local pelos consumidores do local. Quem declarou ter consumido algo no local, a grande maioria chegou em transporte público, majoritariamente de trem, seguido pelos que chegaram a pé, e a faixa de consumo foi semelhante ao grupo de tratamento, em torno de 0 a 18 reais. O interessante é que o questionário fazia uma pergunta aberta sobre quais são as sugestões de intervenção dos frequentadores e comerciantes para o local. E no caso do controle, algumas sugestões foram bem semelhantes ao que foi implementado no projeto de rua completa. Por exemplo, restringir o tráfego de veículos, melhorar o espaço do pedestre, aumentando calçada, e também, inclusive, transformar a rua em um calçadão. E os comerciantes do local também indicaram restrição ao tráfego de veículos e melhorias na calçada e iluminação como um ponto a melhorar na rua, isso na rua de controle que não recebeu a intervenção. Quanto à aprovação dos comerciantes, na rua que recebeu a intervenção, a maioria não aprovou dos comerciantes. De novo, é importante mencionar que era uma rua de 150 metros, eram poucos comerciantes, eram 9 comerciantes formais e 5 informais, mas pela extensão da rua também é um número, você vê que tem um número considerável de comércio para uma rua tão pequena. Mas, em compensação, os frequentadores, a grande maioria aprovou, 92% afirmou que aprova a intervenção, e eles inclusive indicaram outras melhorias que poderiam ser feitas, como transformar a rua em um calçadão, e também instalar vegetação e bancos e melhorar o policiamento no local também. Agora, para finalizar rapidamente, vou falar sobre um estudo em andamento, que é uma avaliação de impacto que está sendo desenvolvida pelo LabMob em parceria com o ITDP, com o Bike Anjo, a Corrida Amiga e o apoio do Wix. Essa pesquisa ela vai avaliar o impacto do Programa de Paulista Aberta na vitalidade urbana. E essa avaliação vai ser feita através de análise de diversos indicadores econômicos, como volume de vendas do comércio e variações de valores imobiliários comerciais e residenciais, indicadores ambientais, como percepção de poluição sonora e poluição do ar, e também indicadores comportamentais, relativos a mudanças de hábito de deslocamento, em prática de atividade física e de atividade física também. Obrigada pela atenção de todos. Eu trago aqui duas referências, uma que foi o relatório diagnóstico de ruas completas do Cidade Ativa e também um guia para avaliação de impacto socioambiental
que tem todo o passo a passo de como você fazer o desenho dessa metodologia. E agora eu vou botar a palavra para o Bruno. Obrigado, Daniela e Marcela, pelas ótimas apresentações. Agora passaremos às perguntas que foram enviadas e selecionadas ao longo do seminário. As perguntas que não forem respondidas durante o seminário poderão ser respondidas por e-mail posteriormente. Bom, vamos à primeira pergunta. Eu vou ler as duas primeiras perguntas para a Daniela. O índice e os indicadores consideram a escuta da população local em algum momento? Como é tratado o aspecto subjetivo nesses estudos? Essa é a primeira. E a segunda seria: o estudo contempla uma abordagem sobre acessibilidade para pessoas com deficiência? E especificamente sobre cadeiras de rodas elétricas? Bom, acho que agora eu vou voltar para a Daniele e em seguida depois eu leio as perguntas para a Marcela. Só um momento, vou conectar novamente. Só um pouquinho. Tá ligado? Não sei. Bom, acho que obrigada pelas perguntas. Estão escutando bem? Oi? Oi, estamos escutando. Sim? Tá. Quanto à primeira da percepção de segurança, é o ideal que a gente vá à rua e entreviste pessoas. A gente gostaria muito de ter feito isso, mas a nossa maior preocupação com o índice era criar uma série de indicadores que fosse factível, que algum município pudesse ir a campo e realizar. E a gente sabe que os municípios normalmente têm uma limitação bem grande de recursos, tanto humanos quanto financeiros. Então, a gente optou por deixar de fora uma pesquisa de percepção, que ela envolve demanda bastante, né? Mas sem dúvida, é o ideal. Se tiver condições de fazer, sugiro que faça, que eu acho que é a melhor maneira de avaliar, especialmente quando a gente fala de sensação de segurança. E a outra pergunta sobre acessibilidade, a pessoa com deficiência, acho que não ficou claro na minha apresentação, mas a acessibilidade é a gente tratou a acessibilidade como um item transversal, tá? Ela está abordada dentro de travessias. Tá? A gente teve uma longa discussão sobre isso, se a gente deveria deixar uma categoria, um indicador só sobre acessibilidade, e a gente acabou optando por deixá-la como transversal, que é como ela deveria ser, na verdade. Eu acho que, às vezes, ter um indicador só sobre acessibilidade dá mais visibilidade para o assunto, mas a gente preferiu fazer com que, aos poucos, ela seja integrada, ela seja lugar comum. A acessibilidade assim que deveria ser tratada, né? A acessibilidade é um item requisito básico, a gente segue no índice a norma brasileira, a 9050, e ela tá nos pré-requisitos básicos para as travessias, desculpa. Eu acho que era isso. Bom, muito obrigado. Agora eu vou fazer a pergunta para a Marcela. Como foi a recepção dos comerciantes ao estudo? Como foi a aproximação com essas pessoas? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda seria: há indicação de fazer mais uma rodada de pesquisas na rua? Se sim, em quanto tempo? Seriam essas duas perguntas. Então, quanto à recepção dos comerciantes, é importante falar, eu acho que é bom trazer também sobre o caso de Pinheiros, que a gente fez no caso de Pinheiros, a pesquisa coletou dados de cerca de 110 comércios, e a gente teve acho que quase 50% de resposta, e na verdade, como que a gente fazia? O questionário era feito obrigatoriamente com donos ou gerentes dos estabelecimentos comerciais, e o pesquisador ele fazia uma primeira visita, e se ele não encontrasse o dono ou gerente, ele podia voltar ao local pelo menos uma vez por limitações de tempo de campo. E os comerciantes, como todos, eles foram mais receptivos do que a gente esperava. Muitos deles, inclusive, deram respostas com dados, inclusive, do volume de vendas numéricos e quanto que o local tinha como volume de vendas.
nenhum dos casos, inclusive a gente conseguiu a resposta também de quase todos os comerciantes informais, no caso do estudo da Berrini. Então, eu acho que, numa média, a recepção foi melhor do que a gente esperava quando a gente começou a fazer o estudo. Agora, sobre uma segunda rodada, no caso de Pinheiros, a gente espera que depois da implementação da ciclofaixa seja feita uma nova rodada. E só uma pequena observação pela literatura, tem alguns estudos que já foram feitos em casos internacionais que mostram que algumas intervenções a favor dos pedestres, logo depois que elas são feitas, tem um período que pode ter até um efeito negativo pequeno, em torno de 1 ano ou até 2 anos em alguns casos, mas que fala que é um tempo de acomodação da intervenção, mas que logo depois é notado um retorno positivo. Então, é importante pensar direitinho que, às vezes, não é necessária só uma análise é necessário um acompanhamento de médio prazo também. E no caso da Berrini, a gente não tem nenhuma data para uma nova implementação no local. Acho que é isso. Bom, muito obrigado novamente, obrigado pelas respostas. Vamos chegando ao final da sessão de perguntas e respostas. Novamente, agradecemos aos palestrantes e a todos que assistiram ao seminário online Medindo o Impacto de Ruas Completas. O próximo seminário desta série vai acontecer no dia 24 de setembro, nesse mesmo horário, e falaremos sobre ruas completas no planejamento urbano. As inscrições para este seminário já estão abertas. Convidamos a todos para se registrarem através do link que vocês vão receber por e-mail e pode ser visto na imagem desse slide e também para compartilhar com colegas, amigos e quem mais possa se interessar. Caso tenha outras dúvidas e sugestões, por favor envie e-mail para ruascompletas@wri.org. Desejo a todos um ótimo dia e espero encontrá-los novamente no dia 24 de setembro. Até mais!